Bom, então vamos lá. Por que que essas perdas muito grandes, muito significantes, fazem tão mal pra gente? A gente falou no último vídeo que o nosso cérebro, ele por natureza, ele já é resiliente. Ele já tem esse poder de adaptação. Só que, o que ele faz na real? Tudo que a gente sente, né, toda a dor sofrida, né, todo esse machucado, essas coisas ruins que a gente vem sofrendo, quando a gente não faz nada para recuperar, o nosso cérebro ele vai estar fazendo. Foi o que a gente falou no último vídeo. Só que esse problema, ele às vezes, ele é só transformado em alguma outra coisa, né? Colocou um nome diferente, deixou ele ali num outro lugarzinho, que são os problemas que a gente acaba desenvolvendo, né? Os transtornos, né? As fobias, traumas, enfim. Então, quando você tem uma perda muito grande, né? Um sofrimento muito grande, e você não faz nada para melhorar isso, para ajudar no processo de recuperação, isso vai acabar sendo transformado em outras coisas, que provavelmente vão ser piores com o passar do tempo. Mas por que isso acontece, né? Qual é a grandeza disso? Bom, vamos trazer esse conhecimento que a gente já tem dos vídeos anteriores. A gente já sabe que a nossa memória ela é seletiva, ou seja, ela grava tudo que a gente vivencia, mas a gente não consegue acessar, a gente não tem esse acesso ao que a gente quer. Ela seleciona o que faz sentido para a gente naquele momento. É isso. Outra coisa que a gente aprendeu é que é sobre o fenômeno RAM, registro automático da memória. O que é isso? Tudo que você faz, tudo que você vivencia é registrado automaticamente. Coisas boas e coisas ruins. E a gente também falou que quando existe uma carga emocional maior, isso gera uma força para aquele registro, que a gente chama de janelas, certo? Ou seja, quando você tem uma perda muito grande de um ente querido, por exemplo, eu vou usar esse problema, essa perda, que é o meu problema, que foi a perda da minha mãe, e eu tenho a experiência própria disso, né? Então eu consigo falar com mais propriedade, apesar de não ser de sentimentos e sensações, às vezes não serem muito claras, eu consigo falar um pouco melhor para vocês o que aconteceu comigo, por eu ter passado por isso. Então, por isso que eu vou estar trazendo essa questão de um ente querido. Então, a perda de um ente querido, o que acontece? Cara, eu tinha uma relação com a minha mãe. Eu vou olhar muito para cima, tá, gente? Porque eu vou precisar acessar memórias antigas, então eu vou precisar lembrar, tá? Então por isso que nesse vídeo provavelmente eu olho muito para cima, tá? Eu vou tentar me conter, ficar olhando aqui para vocês, mas provavelmente eu vou olhar muito para cima. Então o que aconteceu? Eu tinha uma relação com a minha mãe muito intensa, de cotidiano, do dia a dia, de rotina. A gente compartilhava muito o nosso dia a dia. A gente tomava café da manhã junto, a gente almoçava junto, a gente lanchava junto, a gente saía para caminhar junto, a gente cuidava das plantas, né? Ela cuidava e eu ajudava ela. Ela participava de muitas coisas da minha vida, tipo apresentações, tudo que eu ia fazer, né? Com relação à dança e tal. E isso levou muitos anos da minha vida inteira praticamente, né? E ela sempre participava. Eu sempre compartilhava com ela, que isso é algo que eu gosto de fazer, compartilhar novos conhecimentos. Então, tudo que eu tinha de novo, que eu aprendi, eu compartilhava. Ou seja, ela está presente, esteve presente em muitas coisas na minha vida. Vou colocar aí, é difícil de estimar isso, mas vou colocar aí mais de 90% ela estava presente.
Ou seja, no meu cérebro, nos meus registros, na minha memória, ela tá ligada ou linkada com muita coisa. E essa é a parte difícil, é a parte complicada da coisa. Por quê? Depois que você tem a perda desse ente, depois que eu tive a perda dela, isso ficou ligado a muita coisa. Então tudo que eu fazia, tudo que eu pensava, tudo que eu lembrava, se eu levantava da cama, vou acordar, né? Eu vou tomar café da manhã. Eu lembrava da minha mãe. Eu vou sair para andar um pouco, para espairecer. Eu lembrava da minha mãe. Eu vou fazer almoço. Eu lembrava da minha mãe. Na minha casa nova, quando eu fui morar sozinho, fiquei um ano morando no meu apartamento. E ela participou das compras, né? Ela participou da compra do apartamento, né? Ela esteve presente comigo nas negociações, nas visitas, né? Na compra dos móveis, na compra dos utensílios, né? Domésticos e tal. Então, morar lá me trazia muita dor, muita lembrança, porque ela estava ligada a isso tudo. Então, essa é a grande complicação dessas perdas muito grandes, porque está conectado a muita coisa. Então, é muita coisa para se trabalhar. Né? Trazendo para os nossos vídeos, né? Associando com o que a gente está fazendo, a gente tem trabalhado. Eu trouxe a ideia da mesa redonda. Né? Então, como é que funciona? Né? No último vídeo, a gente falou sobre resiliência, sobre dar a volta por cima. Né? E a mesa redonda está presente nisso, né? A gente tem um problema, a gente trouxe o problema da demissão. Então, eu fui demitido, o que eu vou fazer? Vou fazer o trabalho da mesa redonda, vou desenvolver ali estratégias, enfim, né? Tá no último vídeo. A gente falou sobre isso. Agora você imagina a dificuldade que vai ser fazer esse trabalho para a perda desse ente querido. Cara, é muito difícil porque é muita coisa. Então não é algo que você vai fazer em um dia, em um mês, em 6 meses. Vai levar anos, muitos anos. Por quê? Porque tem coisas que você nem lembra, porque está na tua memória, você não acessou ainda. Mas quando você acessar o seu cérebro, se você não tiver trabalhado, ele vai te jogar, vai te trazer aquela lembrança que vai ser ruim, que vai ter uma carga negativa associada àquilo, se você não tiver feito o trabalho. Então você vai ter que fazer de novo aquele trabalho para aquele novo conhecimento que está tendo, que está sendo jogado para você ali. Então essa é a complexidade. Então por isso que é muito importante a gente vivenciar isso, as nossas perdas, trabalhar isso de alguma forma, tá? Pedir ajuda, né? A gente com certeza a gente precisa ter o nosso momento sozinho, né, para trabalhar isso, para botar isso para fora, né, para chorar bastante. Faz parte do processo. Você com você mesmo, a solidão, aquele momento solitário que você tá ali, legal, é importante ter isso. Mas também é importante você ter a conexão com outras pessoas. Porque o seu cérebro precisa entender que não acabou, né? Que você tem mais vida para ser vivida. Você tem outras pessoas que também gostam de você, que também estão conectadas com você. Que naquele momento ali, às vezes, não faz sentido, né? Pô, não faz sentido, tá todo mundo rindo. E você tá triste, chorando pra caramba todo dia. Não faz sentido nenhum, né? Mas é assim que funciona. Faz parte. E a gente não pode simplesmente levantar o tapete, né, varrer ali para debaixo do tapete aquele problema e guardar ele ali. Ou deixar o tempo trabalhar isso sozinho, né, com a psicoadaptação que a gente falou sobre. Por quê? Porque isso vai ser transformado em problemas piores. Que mais para frente, de alguma forma, você vai ter que trabalhar isso. Então, qual o objetivo desse vídeo aqui? Apesar de ser chato, e até que eu estou me controlando bem, legal, tá vendo, viu? O trabalho funciona.
A gente precisa entender esse funcionamento da mente, como que o cérebro funciona perante a esses problemas, para conseguir combater isso. E entender que sozinho não vai funcionar. Você vai precisar passar por todos os problemas, por todas as etapas. Né? Existem etapas, não vou trazer aqui, né, as fases, né, mas existem. E a gente tem que passar por elas. A gente tem que vivenciar elas. Cada coisinha que você esconder, isso vai estar sendo transformado em alguma outra coisa. Então, aos poucos, vai fazendo esse trabalho, vai fazendo essa mesa redonda, né? Vai trazendo essa conexão, essa positividade, transformando essa coisa ruim, essa lembrança ruim, essa janela ruim, em coisas boas, em pensamentos bons, ou pensamentos que não te façam sofrer.